Olá pessoal, mais uma vez nós tivemos um probleminha aí com a internet. Parece que na sexta-feira esse problema se agrava, fica cada vez mais complexo, mas não vamos perder a qualidade da nossa aula, vamos tentar fazer o melhor possível. Vou gravar esse vídeo com a matéria, vou fazer de uma forma mais didática possível e aí a gente depois tira as dúvidas e eu vou providenciar um um cabo para fazer a ligação melhor aqui em casa. Eu acho que talvez seja isso que precise, mas de qualquer forma vamos tocar o barco em frente. Tá? Então, a gente está na unidade 14, nós já passamos nas unidades anteriores, falamos sobre como calcular as médias, utilizando a pesquisa salarial, como calcular as médias, como calcular mediana, como trabalhar com os percentuais e como construir a tabela salarial. Então agora a gente vai entrar na parte de definição de políticas e normas. Bem, a parte de políticas e normas, ela vai definir para a gente como trabalhar a questão da organização dessa estrutura salarial. Então é importantíssimo a gente entender bem esse processo para que as coisas fiquem mais fáceis. Na política de administração salarial, ela na realidade determina as regras para que a efetiva administração de salários da empresa possa acontecer. De forma geral, essas regras estipulam o salário de admissão e as promoções, reclassificações, atualizações de salários, análise em relação ao mercado, perda de poder de compra. Então são coisas que a gente precisa avaliar constantemente na organização para ver se efetivamente a gente precisa ter alguma alteração nesse processo ou precisa trabalhar novamente nessa política salarial. É importantíssimo que isso fique claro para todas as pessoas da organização, para que haja confiança nesse processo. Então, quando a gente relembra aquela linha de evolução salarial da organização, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é como funciona o salário de admissão da organização. O que é o salário de admissão? É o salário que é estipulado como o salário mínimo da faixa salarial de cada grau. Então, nós temos aí a admissão na empresa, em que a pessoa vai entrar, ele pode entrar na caixa, na menor faixa salarial da empresa, por exemplo, como auxiliar de processo, auxiliar de produção. Ele entra normalmente por essa base, que sempre está linkada ao piso salarial da categoria. Então ele entra ali e ali ele pode crescer dentro desse grau, dentro dessa faixa, ou ele pode entrar também numa outra faixa mais acima, em que ele pode entrar no início dessa faixa. Então, o salário de admissão é o início da faixa. Se é o cargo mais simples da organização, ele tem um início e um final de faixa daquele cargo. Se é o cargo mais alto da organização, ele também tem um início e um teto. Então, o salário de admissão ele pode ser quando a pessoa entra naquele primeiro degrau lá do primeiro cargo da organização, mais simples, como também o salário de admissão de um posto gerencial, por exemplo. Então, o que vai valer é que ele está entrando na base dessa faixa salarial. Então, pode ser lá uma pessoa lá na produção, como pode ser alguém lá na alta administração. Então, a gente vai ter essa base. Esses valores estão definidos também pelas categorias profissionais. Então, cada categoria profissional tem uma definição de qual é o piso dessa categoria, que é, nesse caso, o cargo de entrada da organização. Então, precisa ficar bem claro essa questão do cargo de admissão. Aumento vertical ou promoção. Nesse caso, é quando uma pessoa efetivamente faz uma movimentação para um cargo de maior responsabilidade. Por exemplo, eu entrei na empresa como auxiliar de produção, com o tempo eu mostrei que eu tinha potencial, capacidade, cumpri a minha responsabilidade, a empresa entendeu isso e viu que era momento que eu tivesse uma evolução salarial e uma promoção. Então eu passo a ser, por exemplo, um operador de produção. Na área comercial, a mesma coisa. Eu entro como auxiliar de balconista, por exemplo. Depois eu posso evoluir
para um balconista ou para um caixa, ou de um caixa para um gerente. Então, essa evolução vertical é que nós entendemos, então, como uma forma de crescimento dentro da organização. Então, existe um crescimento horizontal, que existe nesse crescimento horizontal também evoluções salariais, mas quando é vertical significa que ele está evoluindo de cargo, evoluindo de responsabilidade. Isso é importante entender. Então, normalmente você tem uma situação que ele tem um salário e ele recebe uma evolução salarial por conta dessa evolução vertical. No caso da horizontal, é a passagem do colaborador para uma classe superior de salário no mesmo cargo. Ou cargo ou grau. Naquela tabela salarial a gente vê aquelas caixinhas, né, que tem inicial e final. Aquilo é um cargo. Então vamos dar um exemplo. Ele pode ganhar um aumento horizontal quando ele tem um determinado tempo naquele cargo e dentro dessa faixa, desse cargo que ele ocupa, ele cresce dentro dessa faixa. Lembra que tem o inicial e o final? Salário de entrada, de admissão e o final? Então, ele pode crescer dentro dessa caixa tendo o mesmo cargo. Então, por exemplo, eu posso ser um operador júnior, por exemplo, e dentro da faixa do júnior eu ter várias faixas salariais. Então eu posso entrar hoje como um operador júnior, vamos supor que eu tenho um salário de R$ 1.300, eu posso evoluir como operador júnior, continuando como júnior, ir para 1.400, 1.500 e talvez até 1.600. Aí é o meu teto. Então como operador júnior, eu consigo entrar com 1.300 e chegar a 1.600. Isso é a evolução, o aumento horizontal. Ah, mas e se eu tiver que passar para operador pleno, que é outro cargo, aí eu vou ter um aumento vertical, ou uma evolução vertical. Então, para a gente entender bem, comecei lá na base, sou um operador júnior, entrei na faixa salarial mínima, que é o piso da categoria. Vamos supor que seja R$ 1.300. Trabalhei bem um ano. Aí eu posso ter uma evolução, dependendo do plano da empresa. A empresa fala assim, a partir de um ano, caso você tenha bons resultados, bom desempenho, você pode ter um reajuste. Então, trabalhei bem aquele ano, faço jus a uma evolução salarial horizontal. Ou seja, eu continuo operador júnior, mas eu saio de R$ 1.300 e vou para 1.350, 1.400, aí depende de como a empresa distribuiu sua evolução salarial. Trabalho mais um tempo lá, 6 meses, um ano, não sei, depende da organização. Beleza, fiz um bom trabalho e a empresa resolveu melhorar a minha remuneração, meu salário. E aí eu recebo mais um aumento, mas continuo sendo operador júnior. Então, sempre que eu estiver dentro deste posto, desse cargo, e eu tiver aumentos, mesmo tendo esses aumentos, eu não mudei de posto, de cargo. Eu continuo na mesma função, sendo que eu tive aumentos horizontais. Quando eu sair desse cargo para outro, aí sim eu tenho um aumento vertical, porque aí eu sou promovido. Então você, no mesmo cargo, evoluindo salarialmente nele, eu não estou sendo promovido, estou simplesmente crescendo dentro daquele cargo. Quando eu chegar no teto, eu tenho a oportunidade de evoluir para um outro cargo. E aí eu serei efetivamente promovido. Aí caracteriza o aumento vertical. Tranquilo aí, pessoal? Tá? Então não tem muito mistério não. Se a gente olhar na prática do dia a dia, a gente vai entender que isso é o que acontece nas organizações. Outra questão, a reclassificação ou enquadramento de função. O que é isso? Quando um cargo que foi definido com diversas atividades, responsabilidades definidas para ele, e com o tempo esse cargo evolui em complexidade, em responsabilidade, ele precisa sofrer uma reavaliação. Então vamos supor que hoje eu criei um cargo na minha empresa de operador
de torno. Ou, pegar um cargo mais simples para não complicar. Um operador de empilhadeira. Pronto. Operador de empilhadeira. Então, quando eu fizer a descrição do cargo, eu vou colocar lá qual é a missão daquele cargo, que ele vai dizer na missão lá, que é garantir que as mercadorias sejam transportadas dentro da organização ou para fora da organização, sem riscos de acidentes, de danos, etc. Eu posso construir a missão dessa forma. E aí eu venho nas responsabilidades. As responsabilidades são garantir, ou é responsável pela manutenção e conservação da empilhadeira, é responsável pela organização da área de recebimento ou de transporte. Então, isso são responsabilidades. As atividades são as ações que ele executa. Então, por exemplo, dirigir a empilhadeira, isso é uma atividade. Organizar o estoque, outra atividade. Colocar os produtos na prateleira, são outras atividades. Então, você vai colocar a missão, as responsabilidades, vai colocar também as tarefas, listar tudo isso, e aí você construiu o esqueleto do cargo dessa pessoa, do empilhadeirista, por exemplo, ou operador de empilhadeira, como a gente colocou. Beleza, você colocou essas atividades, classificou ele e definiu que o salário dele vai ser R$ 1.800, por exemplo. Isso está definido, está dentro dos critérios que foram colocados e está tudo certo. Ótimo. Daqui a um tempo você percebe o seguinte, nós agora teremos na organização, na empresa, um robô que fará o processo de colocação das mercadorias nas prateleiras. Então, a pessoa que antes subia numa empilhadeira e conduzia essa empilhadeira, colocava as mercadorias lá na prateleira, agora muda essa função, porque agora ele vai operar um robô. Nesse caso que eu estou falando, robô, seria uma empilhadeira automatizada, em que ele não precisa mais estar em cima da empilhadeira. Ele tem que controlar um sistema informatizado operando esse processo. Então, por exemplo, numa organização que tem uma logística muito avançada, chegou uma mercadoria, nessa mercadoria vem um QR Code ou um código de barras. O leitor óptico, que pode estar posicionado lá no recebimento, ou pode estar também na mão, a pessoa pode passar na mão, em cima desse, ou do QR Code ou do código de barras, ele vai identificar aquela mercadoria. Quando identifica, essa informação vai para o sistema. O sistema vai definir aonde esse produto vai ser armazenado. E aí essa empilhadeira ou esse processo automático, ele vem, recolhe aquela mercadoria e leva até o local onde ele vai ser armazenado. Isso é orientado pelo sistema. E aí coloca essa mercadoria lá e dentro do sistema vai estar lá qual o endereçamento desse produto. Então é o endereçamento. Qual é a rua, normalmente em logística eles chamam de rua, aqueles corredores. Qual é a prateleira, identifica a prateleira, o armário ali, e quais as bandejas. Então ele vai dizer rua 5, prateleira B, a linha ou as prateleiras, armário B, prateleira tal. Então o sistema já tem aquela identificação. Quando há uma solicitação lá da produção ou da área que vai receber aquele material para que o material seja retirado, vai entrar no sistema, pode ser por código de barra, pode ser informação que venha direto do sistema, vai identificar onde está aquela mercadoria, a empilhadeira automática vai lá, vai retirar e vai colocar à disposição da pessoa que vai utilizar ou que vai transportar. Esse é um sistema informatizado. Nós chamamos isso já de engenharia 4.0 ou a revolução 4.0, que é o que a gente está vendo hoje nas organizações. Então, ótimo, né? Tivemos uma ideia de como é um processo desse. Então, a pessoa que eu vou contratar, ou aquela pessoa que antes subia a empilhadeira, dirigia a empilhadeira, colocava na prateleira, depois anotava num papel, ou até mesmo no computador, qual prateleira que estava, identificava, etc., fazia uma etiqueta, colava lá, hoje a operação mudou e ficou mais complexa.
Eu preciso de uma pessoa ali, por exemplo, que tenha formação no sistema que vai utilizar. Ele precisa ter mais intimidade com o computador. Ele não vai mais dirigir empilhadeira. Então o cargo dele mudou, é um cargo diferente. Eu vou pagar para essa pessoa que está nesse cargo novo, que eu tenho que exigir um conhecimento de informática, eu tenho que exigir uma pessoa capacitada para operar o computador, que conhece programa e sistema. Talvez o valor salarial que era pago para aquele empilhadeirista não seja o mesmo. Normalmente vai ser um pouco maior por conta da complexidade nova que foi colocada ali. Eu não vou encontrar, por exemplo, no mercado para contratar uma pessoa talvez pronta para operar esse sistema. Quando para utilizar a empilhadeira normal, eu tenho muita gente no mercado. Então, essa escassez de profissionais com essa habilidade faz com que o salário evolua. Então, uma pessoa que tem essa habilidade, consegue trabalhar com sistema de controle de estoque via automatização, que é uma pessoa rara no mercado, ele vai poder escolher a empresa que vai trabalhar. O outro que dirige empilhadeira vai concorrer com uma série de outras pessoas que também dirigem empilhadeira. Então esse aumento de complexidade no posto é importante entender que vai gerar uma diferença salarial caso haja um estudo efetivo para isso. Esse posto é mais complexo. Então nesse caso é importante a área de recursos humanos, junto com a área onde trabalham as pessoas, fazer uma avaliação sobre aquele valor, nós chamamos então, nesse caso de revisão, para ver se aquele salário que está sendo pago também cabe nesse posto com novas complexidades. Se você já tinha um salário razoável ou bom naquele posto, acima da média de mercado, por exemplo, talvez quando você fizer essa análise de mercado, você vai ver, não, mas o empilhadeirista a gente pagava mais aqui, a gente pagava 1.800 para ele. E o mercado de uma pessoa, o mercado de um cargo que tem essas habilidades, está em torno de 1.800. Então eu não preciso também evoluir naquele momento na questão salarial. Mas a faixa, a caixinha desse posto, ela vai subir. Provavelmente a base dela sobe, né, e o topo, o máximo, sobe. Ela vai estar numa altura diferente. Então aquela primeira caixa que eu tinha do empilhadeirista estava nesse nível, essa caixa talvez esteja no nível acima. Né? Ou mais, depende das análises que você vai fazer. Então isso chama revisão de cargos. Tá? Mas quando a gente fala de cargo, a gente não pode olhar os cargos olhando para as pessoas. Por que isso? Porque às vezes eu tenho um funcionário que é muito bom, ele tem um resultado excelente, é um cara bacana, mas naquele posto que ele está trabalhando, o salário não é tão bom. Aí eu falo assim, poxa, como que eu faço com esse funcionário? O que eu faço? Vamos ter que evoluir ele. Mas o outro cargo que tem é de coordenação. Só que não tem equipe. Aí você fala assim, vamos promover o fulano para ele poder ter um aumento que o salário dele está muito baixo. Mas não tem como subir nesse cargo, já está no teto. Vamos colocar ele para coordenador. Aí você pega uma pessoa que era um técnico, fazia um bom trabalho, muito bom, que você reconhece, transfere ele para uma área como coordenador. Uma situação é quando não existe a vaga, não existe gente para ser coordenada, então ele vira coordenador dele mesmo, os próprios colegas vão ficar brincando com isso, fulano coordena ele mesmo, isso é ruim para o clima, é ruim para a pessoa. Você fez isso basicamente para remunerar ele melhor e acaba não dando certo. Às vezes a pessoa fica desmotivada porque as outras pessoas vão ficar rindo, brincando e ele se sente de uma forma desmotivado por questões das brincadeiras dos colegas, por mais que ele ganhe um salário melhor. Por outro lado, você também pode colocar essa pessoa, que é um técnico, para uma vaga de coordenação efetiva também, tendo gente para coordenar, só que a pessoa não tem as habilidades necessárias para aquele cargo. Ele não foi treinado, ele não tem vivência, experiência nisso. E aí ele vai entrar numa vaga de coordenação, coordenando pessoas, e talvez ele não tenha, de fato, o conhecimento e as habilidades necessárias para aquilo.
E às vezes ele se desmotiva por conta disso, a equipe também fica insatisfeita porque ele não tem habilidades de lidar com pessoas, de comunicação, de trabalho em equipe e acaba também prejudicando a pessoa e prejudicando a empresa. Então olha só quantas coisas podem acontecer se você ficar olhando somente para as pessoas. Você tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. A gente sempre falou isso. Não adianta pensar na pessoa e colocar no lugar errado. O que vai acontecer? Às vezes ela estava bem ali, pelo menos estava dando um bom trabalho, fazendo tudo certo. Você coloca numa posição que não é a dela, ela pode cair em seu rendimento, na sua motivação e acaba perdendo um bom profissional. Isso acontece muito no mercado, porque as pessoas olham aonde eles vão encaixar as pessoas. Criam cargos para encaixar as pessoas. Temos que ter muito cuidado com isso. Ah, mas como é que eu vou tratar uma situação dessa? Tem uma pessoa muito boa, mas ele está no teto do posto, o próximo posto é de coordenação, mas ele não tem habilidade de coordenação. Por isso que existe o que nós chamamos carreira em Y. Esse é um momento em que ele vai para um lado ou para o outro. Você precisa contemplar isso no teu plano de cargos e salários. Então ele está no teto daquele posto. O próximo posto é o posto de coordenação. Aí ele não pode ir porque não tem habilidade, você vai queimar ele. Mas não tem mais nada para cá. Por que é Y? Você tem que criar um caminho para cá. Então ele pode crescer profissionalmente sendo nessa área técnica. Você dá a possibilidade para ele crescer na área técnica, através do conhecimento, através da aplicabilidade dessas habilidades dentro dos processos. Você cria um técnico mais robusto, que você possa remunerar melhor e você mantém essa pessoa crescendo na área técnica, que é um ambiente que ele se dá bem e é uma área que você precisa ter bem estruturada na sua organização. Então não cometa o erro de colocar a pessoa numa outra área simplesmente para promover ela, sem que ela tenha as habilidades necessárias para isso. Espero que esteja bem claro. Então muito cuidado com isso, é o que mais acontece de errado nas organizações. Vamos falar um pouquinho do Manual de Administração de Salários. O que vem a ser o Manual de Administração de Salários? É um manual que deve conter os principais aspectos da política salarial, bem como as responsabilidades pela administração. Então, estamos falando de duas coisas. Quais são os aspectos principais da política salarial que foi estabelecida pela empresa? Como é que ela funciona? Como que é a estrutura? Quais são os parâmetros? Como que você entra nesse processo? Até onde você pode chegar? Quais são as estruturas que foram desenhadas, os cargos? Tudo isso deve conter dentro desse manual de administração de salários. E da mesma forma, as responsabilidades também. De quem é a responsabilidade para fazer a gestão dessa política? Aí a gente vai atrelar isso à parte de recursos humanos. Qual é a responsabilidade para que isso efetivamente funcione dentro da organização? A área de recursos humanos normalmente é que cuida disso, alinhada à área financeira e de certa forma, que tem que ser alinhada ao restante da organização. Então todas as áreas da organização têm que conhecer a política salarial ou de remuneração. Ou seja, esse manual ajuda as pessoas a entenderem esse processo. Então eu sou um operador lá numa empresa, estou lá no cargo inicial, mas eu tenho acesso a um manual que me explica como que eu posso crescer dentro da organização. Isso tira um estresse danado das pessoas, porque elas estão vendo que as pessoas vão crescendo e elas não conseguem crescer. Poxa, eu me esforço tanto, faço um monte de coisa e não cresço, o outro não se esforça e cresce, porque não está clara essa política de remuneração, política salarial. Quando ela está clara, você enxerga o porquê as pessoas estão crescendo. Então, fulano cresceu porque ele teve mais conhecimento, ele fez um curso, ele se aprimorou, ele tem bons resultados, ele foi bem avaliado, e aí teve o tempo adequado e ele conseguiu evolução. Eu não fui evoluído porque eu não tinha os cursos que eu precisava, eu também não tive um rendimento bom esse ano, tive um problema de saúde, às vezes não consegui trabalhar muito bem, então esse ano eu não consegui nenhuma evolução, mas eu posso me esforçar no próximo ano e conseguir. Isso tira um estresse muito grande. Tira um estresse porque as pessoas ficam muito mais preocupadas do que pelo quanto o outro ganha, do que quanto ela mesma, ou efetivamente do quanto ela mesma ganha. Então, ela às vezes ganha 1 centavo mais do que o outro, ela está feliz. Se o outro teve um aumento de 2 centavos e passou a ganhar 1 centavo acima dela, ela fica nervosa. Aí você fala assim, você está nervoso por causa de 1 centavo? Não.
Ela está nervosa porque agora o outro ganha mais do que ela. Infelizmente, o ser humano tem essas coisas. A gente está preocupado em ganhar 10 mil. Eu quero ganhar R$ 1 acima do cara que está ali comigo, que eu já me sinto bem. Não, está errado. A gente tem que correr, olhar a nossa carreira em relação à organização. Os colegas que cada um cuide da sua. Você tem que pensar na sua carreira. Esse é o caminho que você tem que trilhar. E as pessoas que estão ali também. Então, esse manual deve definir critérios para que a administração de salários esteja descrito nessa norma de uma forma transparente, de uma forma fácil de interpretar. Quando a gente lembra do passado, principalmente lá na década de 40, década de 50, justamente nesse período pós-CLT, em que a legislação trabalhista entrou de uma forma muito enfática nas organizações, em que os gestores de recursos humanos, por consequência, eram normalmente advogados, porque conhecia esse trâmite legal, e aí a empresa tinha preocupação em não descumprir a CLT e ser multada, levar processos. Então a empresa tinha muita preocupação em cima disso. Então, nesse período, as pessoas tinham muita relação com essa questão das normas, regras. Então foi um período interessante. Com o tempo, isso foi se adaptando, novas pessoas foram entrando na área, como por exemplo, nós tivemos os primeiros, os administradores, os psicólogos, depois cursos de recursos humanos. Hoje nós temos a formação superior em recursos humanos, na época não existia. Então essas evoluções foram definidas, foram acontecendo e aí facilitando. Tá? Então, eu acho que tem um carro velho lá de fora rosnando, mas faz parte. Vamos continuar aqui. Estou com os carros velhos só para atrapalhar a aula. Vou sentar um pouquinho aqui que a gente cansa um pouquinho. Vamos lá. Então, olha só. O que deve conter num manual de administração de salários? Coisas importantes. Você pode colocar um monte de outras coisas que você acha importante. Mas você precisa ter um esqueleto básico de coisas que devem constar lá. Porque vai facilitar esse processo. Qual é o processo de ter um manual? De oferecer para as pessoas qual é o funcionamento, quais são os critérios, quais são as regras, para que elas entendam que esse processo é conduzido de forma transparente e justa. Se as pessoas entenderem que esse processo não é transparente ou não é justo, você está perdendo tempo com isso. Teu plano vai por água abaixo, sinto muito, mas vai por água abaixo. Sem confiança, não existe uma relação adequada das pessoas com os processos. Então vamos lá. O que deve conter? Primeiro, uma introdução, dizendo o que é aquilo. Isso nós estamos falando desse manual. Vamos supor que você faça um manual, tem a capa do manual, depois você vai colocar lá uma introdução. Este manual foi criado baseado nas normas, parará, sendo uma coisa importante, tarará. Você define lá a introdução. Nessa introdução você pode já colocando o objetivo. O objetivo desse manual é permitir que as pessoas tenham acesso aos critérios de evolução salarial, aos cargos existentes na organização, à tabela salarial, se for o caso. Então você vai definir o objetivo daquele manual. Por que esse manual existe? Lembrando sempre, pessoal, a pergunta é: por que isso existe? Se não tiver resposta, não vale a pena nem começar. Então, se você criou um manual, tem que ter um motivo para isso. Então, você vai colocar dentro desse manual quais são as classificações de cargo que existem, quais são os graus existentes. Lembra daquela tabelinha crescente que você tem faixa inicial de admissão, salário médio, salário máximo, que a gente calculou naqueles percentuais, 80%, nós usamos 90%, 80%, 110% e 120%, isso é que vai constar nessa tabela. Então, cada cargo dentro da empresa vai ter o salário inicial, salário final, salário médio. Aí você é promovido, você vai ter inicial e assim vai até chegar no cargo máximo que você definiu lá dentro do seu plano. Então, é uma coisa até meio simples, a gente já viu como é que é essa tabela e depois a gente vai voltar ainda para comentar algumas coisas sobre isso.
De quem é a responsabilidade pela administração dos salários? Isso precisa estar no manual, tem que estar muito claro. Ah, quem é? É o rapaz lá da portaria? É o presidente da empresa? É o cara da manutenção? Não. Quem são as pessoas responsáveis pela administração? Cuidado para não confundir. Todas as pessoas da organização têm responsabilidade sobre as questões salariais. Por quê? Porque as pessoas estão inseridas nesse processo. Então eu, por exemplo, tenho responsabilidade. Por quê? Eu tenho que saber quanto é que eu ganho, tenho que saber quanto que eu posso crescer, se eu posso ser promovido, se eu não posso. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Todas as pessoas têm que ter essa responsabilidade de conhecer, de entender. Agora, administrar é diferente. Administrar é quem vai ter acesso a alterar itens, a mudar a tabela, a colocar coisas que são diferentes, a reclassificar o posto, a evoluir a faixa média. Então essas pessoas que são os administradores. Isso normalmente fica na área de recursos humanos com um alinhamento muito próximo da área financeira para não correr o risco de ter algumas decisões salariais que possam impactar muito forte nos custos da organização, principalmente os custos fixos, aonde o salário está posicionado. Então tem que ter muita atenção. Lembrando sempre que salário tem encargo, e às vezes o encargo mais que dobra o valor do salário para a empresa. Isso considerando os encargos sociais, considerando benefícios, que a gente vai falar mais à frente, isso tem um custo para a empresa. Então você tem que ter muita atenção. A área de recursos humanos tem que estar alinhada com a área financeira. Senão vai criar um programa de aumento salarial que não vai ser sustentável pela organização. Vai chegar lá na frente e vai quebrar a empresa. A pessoa fala, tive 5 aumentos nessa empresa, mas quebrou a empresa. O que adiantou? Recebeu lá a indenização, mas tudo bem, não adiantou nada. O melhor é continuar empregado. Então essas coisas têm que ser avaliadas bem claramente. Então essa pessoa, essa área que vai administrar, normalmente está posicionada dentro da área de recursos humanos em alinhamento com as outras áreas, principalmente a financeira. O que tem que conter lá? Quais são as faixas salariais? Quais são as pesquisas salariais? Como é que elas foram feitas? Quais foram os resultados? Como é que elas são feitas? Da onde que vêm as informações, para ficar claro para todo mundo e transparente. Porque senão você inventa uma pesquisa e coloca lá. Não, não é para inventar pesquisa. Você pegou de uma pesquisa existente, você mandou fazer uma pesquisa, você fez benchmark. Quer dizer, tem várias formas de você trabalhar isso. Vocês calcularam os pontos e compararam com o mercado. Então tem várias. Todo o trabalho que foi feito, foi construído para este plano de cargos salários, tem que aparecer nesse aumento, nesse manual. Como que funcionam os aumentos salariais, reajustes salariais, como é que é esse processo? Quais são as possibilidades? Quais são os aumentos que são decorrentes de promoção horizontal? Quais são os seus critérios? Como que eles acontecem? Como que eu participo desse processo? Quais são os conhecimentos, habilidades que eu preciso ter? Atitudes comportamentais, meus valores? Tudo isso tem que estar enquadrado dentro desse contexto. Quais são os aumentos decorrentes de promoção vertical? Quais os percentuais que eu posso ter, quais os cargos que eu posso evoluir, quais os critérios para cada cargo, qual o perfil desses cargos é importante estar definido. Então tudo isso faz parte desse manual. Como que funciona o processo de reclassificação de cargos, se é uma coisa que é feita de ano em ano, se é feita de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, se não é feito e depois vai fazer quando necessário, isso tem que estar definido, tem que estar claro para as pessoas. Então, você tem que estar muito atento para que isso tudo esteja muito claro para as pessoas. Esse manual é para deixar o processo transparente e justo. Quando o funcionário enxerga que o salário dele é justo pela atividade que ele executa, e aí lembra daquela questão que exige um equilíbrio interno, que é ele olhar para os colegas das outras áreas e ver que o salário tem sentido, o quanto ele ganha em relação ao que o outro ganha, tem coerência. Isso é equilíbrio interno. E quando ele olha para fora e vê que lá na outra empresa o salário é muito diferente do salário dessa empresa, tem muita defasagem, isso é o equilíbrio externo. Quando ele olha para fora e fala, nossa, uma pessoa que trabalha na outra empresa, ele ganha basicamente o que eu ganho. Então eu não vou ficar interessado em sair da empresa para arrumar outro emprego, porque aqui eu já ganho o que o mercado oferece. Tem equilíbrio externo. Tendo equilíbrio interno e equilíbrio externo, você não tem problema com o salário. Por mais que os salários não sejam tão maravilhosos.
mas você tem equilíbrio, as pessoas vão prezar por isso. Olha, essa empresa, ela paga menos que as outras do mercado, mas aqui o critério é justo. A pessoa cresce se ela tiver realmente merecimento, a pessoa pode desenhar a sua carreira, fazer os cursos necessários e evoluir naquele sentido, se ela tiver essa vontade, se esforçar para isso, der os resultados, cumprir suas metas. Então essa transparência no processo vale ouro. Às vezes vale mais do que você colocar o salário lá em cima e as pessoas acharem que de alguma forma é injusto. Principalmente no interno. A pessoa, fulano ganha 5 mil, eu ganho 1.000. Por que isso? Você não tem como provar para ele, né? Não tem um manual que mostre para ele o porquê que essa pessoa chegou nesse salário. E também isso vai evitar que isso aconteça. Porque se você não tem como provar como é que a pessoa chegou lá, você não vai correr o risco de colocar a pessoa lá sem ter critério, né? Porque você vai ser questionado. Então, às vezes a empresa tem medo de ser questionada e não cria o manual. Não, força a barra, que o manual vai trazer muita tranquilidade para a organização e para você da área de recursos humanos. Você vai ficar muito mais tranquilo. Bem, olha que beleza. Terminamos a fase de elaboração. Próxima aula, entramos na fase de implantação. Fechamos a parte de implantação. Eu vou verificar quantas aulas a gente ainda tem para ver como que a gente vai trabalhar esse processo. A gente fecha a parte de implantação e vamos partir então para a parte de benefícios. E aí a gente completa a nossa matéria desse período. Tá? Então vejo vocês na próxima aula. Eu já não estou nem preocupado mais com a internet, mas eu vou tentar resolver isso. Se eu não conseguir, eu gravo a aula para vocês, né? E depois, pessoal, fica à vontade no WhatsApp. Professor, não entendi esse ponto. Se não der para explicar pelo WhatsApp, liga, tá? A gente combina, conversa. Pessoal, meu objetivo é fazer com que a vida de vocês, na parte profissional, seja um sucesso. É esse o trabalho que eu estou fazendo. Quando eu vejo um de vocês alcançar o sucesso, sucesso não é só ficar rico não, pessoal. Sucesso é ter qualidade de vida, ter paz no coração e ficar satisfeito com as suas vitórias e estar sempre, né, valorizando a vida, valorizando família. É isso que é importante. Eu demorei um tempão para aprender isso. Por isso que hoje eu tento falar para as pessoas, né, logo que elas estão entrando no mercado de trabalho. Falo, olha, cuida da família, cuida dos seus relacionamentos, cuida da sua saúde. Tá? O emprego vai te ajudar nisso tudo. Se dedica no emprego, faz o que for preciso, sua camisa, estuda, se esforça, tudo isso é válido. Tá? Mas tem que estar dentro de um pacote de qualidade de vida. Tem que valer a pena. Já vi muita gente que cresceu muito e não valeu a pena. Já vi gente que cresceu muito e valeu a pena. Já vi gente que não cresceu nada e valeu a pena. Já vi gente que não cresceu nada e não valeu a pena. Tem de tudo. Você pode fazer diferente. Beleza, pessoal? Bom fim de semana. Curta o fim de semana, aproveita, curta a família. Aproveita que está todo mundo dentro de casa. Vamos ver filme, vamos comer pipoca, vamos fazer o que for possível. Beleza? A gente se vê semana que vem, graças a Deus. Um abraço para todo mundo.